devastação é um monstro que a natureza atropela. Essas manchas de queimado, você vai voltar pra mim. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Vai voltar. Passar a noite em claro dentro de ti, que hoje vemos sobre ela. São feridas que os homens fizeram no corpo dela. Use as mãos, molde uma planta, regue o chão, faça um pomar. Fagner, é muito difícil não associar o nome do Belchior ao seu, né? Até pela amizade que vocês tiveram, principalmente no início da carreira, com o Frufru Maneira, tem composições de vocês juntos. E ele nos deixou ano passado. Você teve algum contato com o Belchior no exílio? No exílio dele? Qual foi a última vez que vocês se encontraram? A última vez que nós nos encontramos foi quando, em seguida, eu soube que ele tinha sumido. Nós nos encontramos na Festa da Música em Caxias do Sul, em Gramado. O Belchior foi uma pessoa muito importante na música brasileira, mas na minha vida, porque nós éramos parceiros e eu fazia faculdade em Brasília e era muito impossível para mim vir embora sozinho. E ele foi em Brasília, convenceu minha família, é porque ele era mais velho, as pessoas confiaram dele me levar. Então ele tem essa importância no fato de eu ter largado a faculdade, eu jamais iria sozinho. E moramos juntos no Rio, depois fomos morar em São Paulo, mas depois nos afastamos. Tivemos muitos atritos sérios no meio do caminho. Eu lamentei porque eu gostaria de ter feito mais música com ele. É um poeta que, além de grande poeta, eu tinha muita facilidade de trabalhar com ele. Mas nossas vidas foram muito diferentes. E nesse último encontro, a relação que vocês tinham estava meio baqueada ou ainda estava legal? Não, a gente tinha tinha pessoas presentes, vários artistas, e como eles pensavam que a gente era amigo, a gente não tinha essa amizade, mas nós conseguimos disfarçar isso. Até porque eu puxei assuntos, a gente tinha um carinho, a gente tinha um lado carinhoso, só que não exercia esse lado. Mas a gente estava nessa mesa, estava presente alguns artistas que eu me lembro, o Sérgio Reis, o Amado Batista, o Michael Sullivan, tinha alguns artistas, porque era a Festa da Música, e quando eles nos viram, eu encontrei eles na mesa de manhã, então todo mundo associava muito Belchior e Fagner como sendo parceiros, amigos, e a gente tinha que disfarçar, igual a casal separado. Mas, enfim. Aí depois ele sumiu, à tarde eu vinha entrando no hotel, eu vinha saindo, eu ia jogar um futebol, que tinha lá um Grenal de artistas, e ele vinha chegando com as bolsas, com a mulher dele, então essa aqui sumiu, e já tinha tido um atrito comigo, essa mulher. E aí, foi a última vez, depois desses episódios todos que sucederam, um cara que acolheu ele em Porto Alegre, né? Foi no Rio Grande do Sul, né? Sim. Também entrou na cena, foi uma cena muito estranha quando ele morreu, que me procuraram bastante. E eu tive que resolver alguns problemas também, muito sérios. Legal. Ainda no meio das parcerias, Fagner, você faz muita parceria com muitos artistas. Teve um disco de 2014 com o Zé Ramalho, 2 discos com o Gonzagão, né? E tem alguém na cena agora, atual, que você queria estar fazendo uma parceria para o futuro, alguma coisa assim? Eu não estou lembrando que, mas sempre é bem-vindo, né? Essa coisa de parceiros é comigo mesmo. Se aparecer, eu não estou lembrando quem, mas tem muita gente que ficou no meio. O próprio Chico César, quando eu comecei a trabalhar com o Baleiro, era uma pessoa que eu poderia... Fizemos apenas uma música em 2 dias, então, talento Chico César, que eu gostaria de continuar, porque é genial, letrista,
E das novas gerações, quem? Cite aí uns 3 nomes de compositores atuais. O próprio menino do Titãs, como é? O Paulo Antônio, Micos. Paulo Micos, esse aí eu sou fã dele, a gente sempre se encontra, simula alguma coisa, é um cara que genial, eu gosto. Mas o próprio Arnaldo Antunes é um poeta que com certeza a gente poderia dar certo também. E o seu último trabalho autoral data de 2014 também, não é? De músicas inéditas. Pássaros Urbanos. Pássaros Urbanos, exatamente. E tem alguma ideia de estar lançando um disco agora? Eu tô louco para lançar esse ano, não só pela volta com o Baleiro, como a nova parceria que eu estou fazendo com o Moacir Luz, não sei se você conhece. Moacir Luz é parceiro do Zeca Pagodinho, e que nós nos conhecemos há um ano e já fizemos mais de 10 músicas. É o meu parceiro atual, muito querido. E a gente tem algumas músicas aí que eu já até cantei em show no Rio. Mas eu estou num ritmo tão corrido de shows que essas coisas estão se prolongando um pouquinho. Mas já tenho que entrar de solo porque o tempo... Estou também terminando meu livro. Então a gente eu estou produzindo bem, mas o tempo está passando muito rápido. Mas espero poder, esse ano, fazer esse disco. Você tinha uma pergunta aqui? Você citou o livro. Inclusive, algumas entrevistas anteriores eu estive assistindo. E você citou que você falou em várias outras ocasiões, você fala que você é muito ligado ao futebol, né? Tanto aos seus times do coração, Fortaleza e Fluminense. Mas e seu livro de futebol, que você cita sempre, vai sair? Como que está essa produção que você está agora? Esse livro é praticamente um livro pronto, que a gente ainda não... Já aqueceu, já chegou quase para lançar, e eu segurei porque é um livro que tem muita fotografia. Todas as minhas peladas, todos os momentos que eu tive com esse pessoal todo, tem muita fotografia. Então a gente teria dificuldade de autorização disso. Ainda não entrei nisso porque entrou na fila o meu livro, que a Regina Cheverria está fazendo, junto com o pessoal que agora é a nova, como é que é? A editora Nova Fronteira. Nós estamos aí finalizando, estou com o pessoal finalizando esse livro. Então tem muito projeto. E o futebol, igual, por exemplo, tem o time que você fazia parte, que era o Trem da Alegria, né? Tinha Gonzaguinha, vários nomes. Paulinho da Viola. Sim. Isso foi no começo dos anos 70. Eu morava com o Afonsinho, que foi um jogador importante aí na história do futebol, por causa da lei do passe livre. E ele formou um time de ex-jogadores, jogadores artistas, jogadores marginalizados pelo esquema. Isso também nós fazíamos uma excursão jogando futebol e cantando, fazendo show. Foi um momento muito lindo que nós passamos. E esse time tinha Moraes Moreira, né? Tinha, acho que o Pepeu também jogava. Paulinho da Viola, Gonzaguinha e ex-jogadores também. Um momento assim. E dos times mineiros, tem algum que você tem uma Paixão. certa afinidade? Paixão pelo Cruzeiro de Tostão de Seu Lopes. Que eu vi jogar ainda lá no Ceará. Vi jogar não, vi bailar na frente dos outros, Val, Piazza. Peguei a geração de Reinaldo, Éder, Toninho Cereza, aquele Atlético fantástico. E vim muitas vezes aqui, batia bola no campo do Cruzeiro, no Atlético. Então, meu envolvimento com futebol é muito grande, principalmente aqui em Minas, por causa das amizades com o Reinaldo, Éder, esse povo. Mudando um pouco de foco agora, você já citou que o seu pai era libanês, né? Essa guerra na Síria, como que você está tendo essa visão de uma ligação que você tem sírio-libanês, né? Como você está vendo essa questão política atual? Olha, eu tenho tido contato ultimamente com o pessoal do Líbano. Eles querem me levar e eu tenho uma dúvida enorme. Aquilo é um negócio mais desumano que a gente vê. Então eu já tive a oportunidade de voltar lá, mas eu tenho uma dúvida enorme se eu quero ver esse filme. Se eu quero ver a história do meu pai ter saído dali e essa guerra continuar.
Essas imagens desumanas de criança que a gente vê aí não me convencem de ir lá. Eu acho que será um momento muito difícil para mim ver a história do meu pai ali dentro. Meu pai tem uma história muito trágica, porque quando ele veio embora, ele assistiu o fuzilamento dos pais dele. Então eu convivi muito com esse trauma. E eu tenho dúvida se eu quero voltar a ver essa cena, não sei se eu tenho mais idade para isso, se vai me fazer bem. Eu tenho a ideia do que aconteceu, é uma coisa. E ver isso, não sei. Não é uma coisa que faria bem, né? Eu não sei, então eu estou adiando, eu estou protelando essa viagem. Esse ano já queriam me levar agora em maio, eu não quis. E deve ser que é um país lindo. Eram as belas terras da Europa, era um povo incrível, mas que essas guerras aí é uma guerra que denigre o ser humano, denigre a história, né? Mas eles queriam te levar pra quê? Pra fazer algum show? Fazer show. Primeiro Composições também? Composições eu também? cheguei a pensar, uns 3 anos atrás, eu cheguei a pensar em mesclar, e eles mandaram muito disso, que a música deles é linda. É uma música fantástica, muito ritmo, e eu cheguei mesmo a pensar em fazer um disco e mantive contato com artistas. Eu ia fazer uma mescla da música nordestina, dos ritmos, misturando com os ritmos do livro. Realmente seria uma coisa, ainda poderá ser fantástica, porque eu fiz isso na Espanha. O disco traduzisse, eu fiz isso. Misturei os espanhóis. Você se apresentou no Japão também, né? Japão, eu digo, Japão, mas isso foi mais um projeto. A história mais cultural eu tive na Espanha, e isso poderia se repetir com os libaneses. É um lindo projeto que eu me sinto na obrigação de fazer, né? E posso até fazer sem ir lá. Hoje em dia a gente pode Dá fazer. Pra fazer essa ligação. Dá para fazer essa ligação, dá para fazer pelo Zap aqui, trabalhando em estúdio de longe sem ir. Seria um grande projeto, talvez um projeto mais importante da minha vida, juntar os elos do passado histórico do meu pai com a música que eu faço ainda hoje. Mais uma coisa, a Fundação Raimundo Fagner, ela já tem, filial não, né? Ela já tem ligação tanto em Fortaleza como em Órios, né, que é a sua cidade. Oroz começou em Oroz e Sim. depois passou por Fortaleza. Sim. Você pensa em trazer para o Sudeste? Não. Talvez? Não. Que é uma fundação muito bacana, né? Tem quase 20 anos, né? Tem 16 anos, 17 anos. Algumas pessoas já me pediram, a gente pode até passar o exemplo, porque é uma coisa muito bem feita. Inclusive tem um apoio aqui dos meninos do Três Corações, que são meus parceiros na fundação. Mas a gente pode passar como a gente faz, os ensinamentos, o que deu certo. A gente ganhou muito prêmio, ganhou Itaú Unicef duas vezes, Unesco, Criança Esperança, um projeto do governo federal, na época do governo Dilma. Então a gente é muito bem sucedido com relação a isso, que eu tenho uma equipe espetacular. Mas mas já fui convidado, fazendo Paraná, fazendo Acre. Amigos já me sugeriram isso. Eu ia falar sobre o primeiro disco, que foi maneira, quando teve aquele empecilho com a música que você musicou um poema da Cecília Meirelles, né? Que foi a Canteiros, né? E depois ela foi tirada do disco há algum tempo, depois voltou. Ficou alguma coisa dessa relação negativa com as parentes dela? Depois deu tudo certo? Como é que foi isso? Ficou um grande equívoco, porque eu musiquei, para quem quiser entender, procurem um poema da Cecília Meirelles chamado Marcha, onde eu peguei apenas um pequeno poema. Como era o meu primeiro disco, eu não tinha conhecimento nada dessa coisa de direitos. Eu citei no encarte que aquele poema foi inspirado em versos da Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles nunca foi parceira dessa música. Isso é um blefe, isso é uma forçação de barra da família.
Isso é uma sacanagem que fizeram comigo e eu de ingênuo entrei nisso. A gravadora não me apoiou, porque eu tinha saído da gravadora, obrigado. E se eles me apresentam esse encarte que eles não lançaram, essa história nunca teria acontecido. Então, para quem quer tirar as dúvidas, assim como você, é procurar o poema Marcha e ver aonde é que tem a música Canteiros ali. Tem uma citação de um verso que eu fiz e no mais é um poema meu que eu terminei, usei o poema citando o verso do Belchior, o verso do Tom Jobim, a música virou um grande sucesso. Poderia até questionar se a Cecília Meirelles já tinha vendido tanto o livro quanto vendeu depois que o Fagner entrou na vida dela. Enfim, então eu nunca botei carapuça nenhuma na cabeça, no corpo, justamente pelo fato de ter feito uma coisa ingenuamente, ter sido sacaneado pela multinacional que na época poderia ter me defendido, e anos ter convivido com isso, inclusive aqui agora tendo que responder essa mesma pergunta que me acompanha há tantos anos. Eu gostaria de dizer que essa confusão toda, depois quando eu regravei o Canteiros, houve o acordo com a família da Cecília Meirelles, e até hoje esse valor não foi tirado porque a família briga entre si. Então a briga é entre eles e me jogaram nessa situação. Enfim, terminei respondendo por uma coisa, fiquei esperto em responder mentiras, em ser caluniado pela imprensa, a elite da imprensa na época, porque ela tinha muito poder, como a grande poetisa que foi, mas ela nunca foi tão divulgada gratuitamente quando ela entrou na música do Fagner.